Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos então a nossa leitura bíblica, a nossa meditação, a nossa jornada pela fé, aqui no capítulo 9 do livro de Deuteronômio. Então Moisés comunicou ao povo: ouve, ó Israel, hoje estás atravessando o Jordão para ires conquistar nações mais numerosas e poderosas do que tu, cidades grandes cercadas com muros que vão até o céu. Tu conheces e tem ouvido a fama dos Enaquins, um povo muito alto e forte, filho dos gigantes, sobre os quais se diz: quem poderá resistir diante dos filhos dos gigantes? Contudo, comprovarás no dia de hoje que o Senhor teu Deus vai atravessar a tua frente como um fogo devorador, e é precisamente Ele quem os aniquilará, e é Ele quem os submeterá a ti. Ó Israel, portanto, tu expulsarás e rapidamente os fará perecer de acordo com as instruções do Senhor. Quando o Eterno, teu Deus, os tiver removido da tua presença, não permitas que o teu coração te digas: ora, o Senhor me conduziu até esta terra para herdá-la e dela tomar posse por causa da minha justiça. Não, ao contrário, é por causa da própria malignidade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las de diante da tua presença. De fato, não é por causa de algum ato de justiça da tua parte, tampouco pela retidão do teu coração que estás adentrando a terra prometida para dela tomar posse. É por causa da impiedade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las à tua frente, e também para cumprir a palavra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Saiba, portanto, não é de forma alguma por qualquer mérito de justiça ou porque sejas bom que o Senhor teu Deus te concede possuir esta boa terra, porquanto tu és um povo teimoso e desobediente. Lembra-te e jamais esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto. Desde o dia que fostes libertos e saíste da terra do Egito até a vossa chegada e a este lugar, estáis sendo rebeldes contra o Senhor. Até mesmo quando subiu o monte Horebe, irritastes o Senhor, e o Eterno se enfureceu contra vós, a ponto de pensar em exterminá-los da face da terra. Subindo eu ao monte para receber as sagradas placas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor estabeleceu convosco, permaneci na montanha por 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água. O Senhor me deu, então, as 2 placas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estava escrita todas as palavras que o Senhor vos proclamara no meio do fogo, quando estavam em assembléia ao pé da montanha. Depois de 40 dias e 40 noites em sua presença, o Senhor me entregou 2 placas de pedra, as tábuas da aliança. O Senhor me ordenou então: levanta-te e desce sem demora, porque o povo, o que dirigiste em liberdade para fora do Egito, já se corrompeu. Já se desviaram do caminho que eu lhes orientei, fizeram para si um ídolo de metal fundido. E o Senhor complementou: vejo claramente o quanto esse povo é de fato um povo insubordinável de dura cerviz. Portanto, não suplicai-me por eles. Vou exterminá-lo e apagar o seu nome debaixo do céu. Mas vou fazer de ti uma nação mais numerosa e poderosa do que esta. Assim, voltei-me e desci depressa da montanha. Todo o monte ardia em fogo. As 2 tábuas de pedra da aliança estavam comigo e a segurava firme, uma em cada mão. Então eu ergui os olhos e observei. Eis que tinhais pecado contra o Senhor vosso Deus. Havíeis moldado um bezerro de metal fundido, desviando rapidamente do caminho que o Senhor vos instruiu. Eu peguei então as 2 tábuas de pedra e atirei-as com minhas 2 mãos contra o chão. Quebrando-as diante dos vossos olhos. Me prostrei depois na presença do Senhor, como na primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi água por causa do pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de inflamar a sua cólera.
pois eu tinha medo da ira e do furor que o Senhor poderia dirigir contra vocês, pensando em condenar-vos ao extermínio. O Senhor, contudo, ouviu a minha oração ainda mais uma vez. O Senhor também ficou muito irado contra Arão, a ponto de querer igualmente destruí-lo, mas naquela ocasião também supliquei por Arão. Em seguida eu tomei aquela imagem de bezerro, o ídolo em forma de bezerro com o qual pecaste, e queimei em grande fogo. Depois o esmaguei e o triturei até que virasse pó e o joguei no riacho que desce do monte. Também irritaram continuamente ao Senhor em Taberá, em Maçã, em Quibrote Atavá. E quando o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, ordenou: subi e tomai posse da terra que eu vos dei. Entretanto, vós vos voltaste contra a ordem do Senhor vosso Deus, não lhe deste crédito e não observastes a sua voz. Portanto, tendes sido rebeldes contra o Senhor desde que eu vos conheço. Prostrei-me na presença do Senhor e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor falou em vos destruir. Eu roguei para o Senhor, então ó Eterno, meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu o resgataste com tua grandeza, tu libertaste e os fizeste sair do Egito com braço forte. Recorda-te dos teus servos, Abrão, Isaque e Jacó. Não atente para a obstinação desse povo, para a sua perversidade e para o seu pecado. Caso contrário, os habitantes da terra de onde nos tiraste debocharão, afirmando: como o Eterno não teve poder para conduzi-los à terra que lhe havia prometido, e como, na verdade, sempre os odiou e fez sair para matá-lo a todos no deserto. Apesar de todos os erros e maldades, essas pessoas são o teu povo e a tua herança, Senhor. Tu o libertaste e fizeste sair por meio do teu magnífico poder e da força do teu braço forte. Aqui fica muito claro o nosso papel de intercessor, né? É muito importante esse papel de intercessor. Precisamos rogar por misericórdia a Deus por todos os pecadores, inclusive pelos que nos fazem mal. O povo de Deus foi escolhido para viver em santidade, rejeitando todas as filosofias e todas as fábulas dos que rejeitam os valores e os princípios do céu. Viver em santidade é praticar em todo o tempo os valores morais e espirituais que foram instituídos por Deus. Ser escolhido por Deus faz de nós propriedade desse Deus. E sendo assim, ele deve ser a nossa prioridade. Quando Deus é a prioridade na vida de um povo, quando Deus é a prioridade na vida de uma família, de uma pessoa, esse povo, esta família ou esta pessoa vão desfrutar das bênçãos e dos milagres e dos cuidados e da proteção de um Pai amoroso, zeloso e todo-poderoso. Aqui nos versículos 1 até o 3, Deus escolhe um povo escravo, sem nenhuma importância, para vencer grandes e poderosas nações. O objetivo de Deus era mostrar que quem está com ele não perde guerra. Mesmo quando os inimigos são fortes e habilidosos nas guerras, mesmo quando os adversários são gigantes, quem anda em obediência e em temor a Deus tem a garantia da vitória e não tem necessidade de temer o futuro e nem nada, porque o Senhor vai à frente para vencer os inimigos. Do versículo 4, no 4 e no 5, Deus zela por um povo desprezível para honrar a sua palavra. Israel era uma nação rebelde e infiel aos princípios de Deus. Esse povo não merecia a fidelidade de Deus, mas ele é justo e fiel para cumprir o que ele prometeu aos antepassados desse povo. Ainda aqui no versículo 5, Deus está derramando graça e misericórdia aos israelitas e também aos cananitas, né? Moisés está explicando que quando Deus usou os israelitas para destruir os cananitas, ele havia dado mais de 400 anos de misericórdia
a essas pessoas. O problema é que o pecado dele havia ultrapassado todos os limites. E Deus é fiel e justo aos princípios. Deus é fiel e justo aos seus próprios princípios e à sua própria palavra. A partir do versículo 6 aqui, até o versículo 24, nós vamos ver que apesar de Deus ter oferecido graça ao povo escolhido e a todos os povos pagãos, ele não ignora o pecado dos ímpios e nem os pecados do seu povo. Então, depois de todo o cuidado de Deus com Israel, esse povo provocou a ira do Deus descaradamente. A rebeldia, a teimosia desse povo era a marca registrada. A razão para Deus preservar a existência do povo que arrancou da escravidão do Egito era a sua fidelidade, as promessas que ele tinha feito aos antepassados, né? E a razão para Deus manifestar o seu juízo por muitas vezes durante a caminhada pelo deserto é que os israelitas agiam como os cananitas, que ultrapassavam todos os limites da graça abundante de Deus. E aqui a partir do 25 até o 29, os últimos versículos, mostram que Deus não esconde a maldade do seu povo e dessa forma ele revela a sua graça, como Moisés fez quando intercedeu pelos rebeldes. E introduzir os israelitas em Canaã era um compromisso de Deus com Abraão. E por isso ele levou esse povo até lá. Deus havia feito uma promessa para Abraão, Isaque e Jacó. E, portanto, ele cumpriria suas promessas. Além disso, o plano de salvação iniciou com a graça derramada lá no Éden, quando o pecado entrou no mundo, lembram? Se vocês não lembram, dê uma olhadinha na playlist do capítulo do livro de Gênesis. Nenhum dos planos e dos propósitos de Deus pode ser impedido. E se engana completamente quem pensa que a graça de Deus iniciou com a morte de Cristo. Ela faz parte do pacote de todos os atributos de Deus. E ela se manifestou, a graça de Deus se manifestou desde a desobediência de Adão e Eva. E desde lá se pode ver claramente quanto mais a graça de Deus se manifesta, mais explícita fica a pecaminosidade do ser humano. É a graça de Deus quem mostra o tamanho da desgraça do pecador. Quem revela a terrível situação do pecador. Acontece que o pecador só consegue enxergar e aceitar e entender essa graça quando ele entende o quanto ele precisa dessa graça, quando ele entende que realmente não havia solução para ele. A graça é a maior demonstração de amor e de misericórdia para o ser humano, apesar de que é a maior vergonha para o pecador arrependido. O pecador arrependido sente vergonha do seu pecado. Quanto mais pecador nós fomos no passado, maior é a claridade da graça na nossa vida e mais humilde nós nos tornamos, reconhecendo sempre, né, o quanto nós precisamos dessa graça. Quanto menos a pessoa acha que pecou, quanto menos a pessoa acha que errou, mais difícil fica para ela entender e desfrutar dessa graça.
Não existe nenhuma conspiração suficiente para impedir que as promessas de Deus se cumpram através das nossas vidas. E nós precisamos entender, queridos, que nós não somos merecedores das vitórias que o próprio Deus alcança para nós em todo o tempo. Não há nada que nós possamos fazer para merecer. Cada vitória é resultante da graça soberana de Deus. E as bênçãos e as vitórias são o efeito da obediência às leis de Deus. Quando as maldições parecem não ter fim, as consequências dessas maldições parecem não ter fim, dá uma olhada na tua vida, olha para dentro, olha para o passado, olha para o presente e vê. Olha para dentro do teu coração e vê. Porque quando nós nos arrependemos do nosso pecado e nós nos voltamos a obedecer os princípios de Deus, então a gente invoca bênçãos do céu para a nossa vida. Quando nós reconhecemos a graça, nós nos tornamos humildes, nós abandonamos completamente toda arrogância, nós trocamos a nossa autossuficiência pela dependência total de Deus. E é assim que começa a nossa peregrinação em direção à tão sonhada e prometida pátria celestial. Nós fazemos essa caminhada como a caminhada do povo de Deus no deserto. O povo israelita tinha à frente uma coluna de fogo que iluminava os passos, cada passo que eles davam. E os cristãos têm a palavra de Deus, que é a lâmpada para os seus pés. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. Os israelitas tinham a nuvem que servia como refrigério durante o dia. E os cristãos, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E para viver tudo isso, é só uma questão de escolha, porque a graça ainda está disponível e é oferecida para quem quiser. É só escolher a Cristo como Senhor e nós vamos desfrutar dessa presença maravilhosa, dessa graça gloriosa. Se Cristo for o Senhor da nossa vida, então Ele é o nosso Salvador e a gente pode contar com todas as bênçãos. Se Ele é o Senhor da nossa vida, acreditem, queridos, Ele mesmo vai ser o Salvador, único e suficiente Salvador da nossa vida e da nossa alma. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que faz de nós herdeiros justificados e incontestáveis do reino de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o que nos faz herdeiros justificados. E quanto a isso, ninguém pode contestar. Então, se a porta da graça ainda está disponível e está sendo oferecida para todos os que quiserem, essa é a hora de você entrar, querido, pela porta da bênção. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e nos guarde, que tenha misericórdia de todos nós, que perdoe os nossos pecados e que faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém? E até o próximo capítulo, em nome de Jesus.